16 equipes, 2 fases e 4 vagas. Bora entender nesse vídeo tudo sobre a preliminar da Copa do Nordeste, o maior regional do Brasil, que já começa no primeiro final de semana de janeiro. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, dessa vez para falar sobre Copa do Nordeste, o maior regional do Brasil que vai começar já no primeiro final de semana de janeiro, a fase preliminar ainda, né? Fase preliminar 1 e 2, né, 2 confrontos para aí sim definição das 4 vagas restantes na fase de grupos, né? O formato da Copa do Nordeste para a fase de grupos permanece ali o mesmo, mas o foco vai ser muito maior nesse vídeo para trazer sobre a fase preliminar, que tem uma mudança em relação à temporada passada. Ainda assim vai ser em jogo único, ainda assim em caso de empate tem a decisão nos tiros livres, a decisão dos pênaltis, mas tem uma mudança aí um pouquinho importante que pode confundir alguns em relação à segunda fase, principalmente, que eu vou trazer na sequência do vídeo. Antes, eu vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, para você compartilhar esse link também, porque ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho a chegar a essa próxima meta agora de 3.000 inscritos. Passei uns dias distantes aqui do canal, mas vou retornando agora com um novo gás para retomar, falar de Copa do Nordeste que foi o primeiro tema aqui do JP Comenta, né? Fiz um guia que inclusive deve ter também nessa temporada de 2024, o guia da Copa do Nordeste, falando de equipe a equipe da fase de grupos, mas provavelmente eu vou fazer também já com equipes da fase preliminar durante a primeira semana de janeiro. Não vai ser um vídeo para falar sobre os favoritos, isso eu vou deixar um pouquinho para depois, porque muitas equipes ainda estão em formação. Vai ser um vídeo muito mais para falar sobre o formato, trazer inclusive uma página do regulamento da CBF explicando uma mudança em relação à da temporada passada, e também falar como as equipes chegaram a essa fase preliminar da Copa do Nordeste. Bora lá. Primeiro eu falar brevemente sobre as equipes, as 12 equipes já qualificadas para a fase de grupos. América de Natal, campeão potiguar, Bahia, campeão baiano. Você tem o Ceará via ranking, Ceará que é o atual campeão da Copa do Nordeste, CRB campeão alagoano, Fortaleza campeão cearense, Itabaiana pelo estadual. Também tem o Maranhão pelo Campeonato Maranhense, o Náutico via ranking, River do Piauí pelo estadual, também tem o Sport pelo estadual, 13 via estadual e o Vitória via ranking da CBF. O ranking é muito importante para a Copa do Nordeste, principalmente em se tratando da fase preliminar. Fase preliminar, jogo único tanto na do primeiro round, né, na primeira fase, como na segunda. As melhores equipes ranqueadas jogam os confrontos em casa. Eu vou trazer aqui a tabela sobre a questão dos confrontos e vou explicar também uma mudança importante. O ranking que é utilizado é o da temporada de 2023. Então alguém pode olhar o ranking que saiu recentemente da CBF em relação, que já é considerado ranking 24. Na verdade não é bem um ranking 24, mas ranking em relação à temporada 23, só que o que a CBF utilizou para a formação, para a distribuição desses confrontos foi o da temporada, entre aspas, passada. Mas bora lá falar sobre os confrontos da primeira fase. CSA e Iguatu. CSA é o melhor ranqueado dentre as equipes que estão na fase preliminar, pegando o Iguatu, que dentro das 16 equipes é a pior ranqueada. Então, para essa fase preliminar não houve uma questão de sorteio, assim como na temporada passada. Então é feito de acordo com o ranking. O melhor pega o pior e assim vai seguindo. Sampaio Correia pega o Potiguar, que é o penúltimo dentro dessas 16 equipes em relação ao ranking. ABC pega o Souza, tem o Confiança recebendo o Retrô, Ferroviário recebendo o Asa, Botafogo da Paraíba recebendo o Jacuipense, Juazeirense recebendo o Moto e o Altos recebendo o Santa Cruz. Ou seja, o Santa Cruz dentro dessas equipes não tem nem
a oitava melhor posição no ranking, só que de acordo com o ranking passado. Se fosse esse, ele estaria à frente da Juazeirense e, salvo engano, também do Altos. Mas como foi utilizado o ranking passado, inclusive vou deixar aqui claro, o ranking utilizado pela CBF, o Santa Cruz tem a posição 59, o Altos tem a posição 58 e a Juazeirense a posição 57. Com a atualização que houve recentemente, a Juazeirense passou para a posição 63, mas como está no ranking anterior, então o Santa Cruz joga como visitante contra o Altos nessa primeira fase. O que teve de mudança importante em relação à temporada passada? Para quem lembra da pré-Copa do Nordeste de 2023, se teve um pré-chaveamento. Então, as equipes já tinham o seu confronto da segunda fase um pouco pré-definido. Então, por exemplo, o CSA e Iguatu vão se enfrentar agora na primeira fase. Eles já tinham um possível confronto já como um chaveamento. Nessa temporada, não. CSA, numa situação lógica, o melhor ranqueado, superando o Iguatu, ele vai aguardar os outros confrontos. E aí, depois da primeira fase, é feito um novo ordenamento para ficar o melhor ranqueado da segunda fase contra o pior ranqueado da segunda fase. E assim é feito também os confrontos da segunda fase. E essa foi a mudança, né, em relação à temporada passada, onde já tinha um pré-chaveamento. Nessa temporada não mais vai ter aí uma questão de reordenamento para a segunda fase. E onde diz isso? Isso está no capítulo 4, artigo 12. Eu vi alguns vídeos falando que vai ter uma manutenção, mas não. O artigo 12 ele deixa claro isso. Para definir os confrontos da primeira fase, como eu disse aqui, são ordenados de acordo com o seu posicionamento no ranking nacional. E os confrontos da primeira fase serão o melhor posicionado contra o 16º posicionado. É o caso do CSA contra o Iguatu. O segundo melhor posicionado e aí a gente chega ao artigo 13, é isso que eu quero deixar claro. Para definir os confrontos da segunda fase com 8 equipes, os classificados da primeira fase serão ordenados de acordo com o seu posicionamento no ranking. Os confrontos da segunda fase serão o melhor posicionado enfrentando o oitavo melhor posicionado. Então tem essa questão do ranking também presente na segunda fase, o que é algo importante, uma mudança importante promovida aí pela CBF para essa temporada de 2024. Queria que você deixasse aqui, eu vou deixar minha opinião em outro vídeo, deixando aqui quem eu acho que é o favorito para essa pré-Copa do Nordeste, quem eu acho que deve ficar dentro das 4 equipes, ou quais são as 4 equipes que chegarão à fase de grupos. Mas queria que você deixasse aqui também a sua opinião, quais são as equipes favoritas para essa pré-Copa do Nordeste, né? Quais são, na sua opinião, as 4 equipes qualificadas para a fase de grupos. E aí, falando sobre como as equipes chegaram a essa pré-Copa do Nordeste, eu não vou falar sobre todas, vou falar só sobre as equipes que chegaram via estadual. As restantes, as outras equipes chegaram via ranking. Então, Asa de Arapiraca, Alagoas, chegou via estadual. O Asa teve um posicionamento melhor do que o CSA. Tem outra equipe que chegou via estadual, o Iguatu, também a Jacuipense também chegou via estadual, o Motoclube, o Potiguar também chegou via estadual, Retrô e a equipe do Souza. As outras equipes que estarão nessa pré-Copa do Nordeste de 2024 chegaram via ranking. Era isso que eu queria trazer para esse vídeo. Qualquer dúvida você pode tirar aqui abaixo também, deixa aqui a sua opinião, o que você espera para essa pré-Copa do Nordeste de 2024. Eu vou trazer mais vídeos sobre a Copa do Nordeste, que já começa dia 7, tem como uma data base ainda, viu pessoal? Dia 7 tem como uma data base, isso pode variar. Dia 7, salvo engano, vou até buscar aqui, é um domingo, exatamente, dia 7 é um domingo, e
e pode acontecer de algum jogo ser deslocado para o dia 6, por exemplo, mas há uma tendência sim do confronto, da maioria dos confrontos serem realizados no dia 7, podendo ter alguma alteração via transmissão, o que não foi confirmado ainda, tá? Teve um grande problema na temporada de 2023 sobre as transmissões dos jogos da pré-Copa do Nordeste. Então ainda não há uma definição sobre isso, mas dia 7 é uma data base para os confrontos da fase 1 da pré-Copa do Nordeste, e dia 14, já no final de semana seguinte, a data base para os confrontos da fase 2. Deixa aqui a sua opinião, deixa o joinha também, porque isso ajuda demais, deixa o like, compartilha o link, porque isso ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho. Vou ficando por aqui, até a próxima.